considere as seguintes construções. Então, a banca Sebrasp ela trabalha com alguns termos específicos. Um deles é o construções. Aqui ele me dá 3 frases, né? No caso, 3 construções, o P, o Q e o R, e diz o seguinte: no que se refere à lógica proposicional, assinale a opção correta, considerando as construções apresentadas. Então, ele quer saber aqui quem dessas construções ou dessas frases são proposições. Vacinação é uma medida efetiva para o controle de doenças. Faça o que o veterinário mandou. A sede da ADAPAR está localizada em União da Vitória. Antes de resolver a questão, vou fazer uma pequena revisão, tá? O que é uma proposição? Uma proposição é uma oração, ela tem que ter um verbo, certo? Ela tem que ser declarativa, então ela vai ser afirmativa ou negativa, e ela tem que ser valorada. Ela precisa dar a possibilidade para nós de colocarmos se ela é verdadeira ou falsa, independente da gente conhecer sobre o tema. E aí nós temos aqui a definição: proposição lógica é uma oração declarativa que admite um valor lógico. Tudo bem, pode ser verdadeira ou falsa. E aí, nesse tipo de questão, nós vamos começar por aqui. O que não é uma proposição. Então, sempre você vai começar fazendo pelo que não é proposição, que são as frases interrogativas, certo? As frases exclamativas, as imperativas, sentenças abertas, que são frases sem verbos ou equações sem o valor da variável. Por exemplo, x mais 1 igual a 2. Sentença aberta, porque eu não sei quanto vale o x. E as paradoxais. Voltando aqui na nossa questão, eu vou analisar o seguinte. Olha só o que diz aqui no que. Faça o que o veterinário mandou. Podemos entender como uma ordem ou como um pedido. Então, isso aqui não é uma proposição. Então, tudo que tem aqui o que, a gente já vai poder eliminar. Então, esse aqui está fora e esse aqui também está fora. Não é proposição. O P aqui, né? A construção P. Vacinação é uma medida efetiva para controle de doenças. Isso pode ser verdadeiro ou falso. Então, é uma proposição. Vou colocar aqui que é uma proposição. E o R diz o seguinte: a sede da ADAPAR está localizada em União da Vitória. Não sei, mas isso aqui pode ser verdadeiro ou falso, mesmo que eu não saiba, tá? Então, aqui eu também tenho uma proposição. Logo, eu vou ter P e R como proposições. A alternativa correta aqui da questão se encontra na letra D. Questão 2 da banca Sebrasp sobre raciocínio lógico. Considere as seguintes construções. É importante demais aprender como a banca gosta de colocar suas frases, né, suas perguntas. Quando a banca coloca aqui construções, é porque ela vai te dar algumas frases e você vai ter que dizer se essas frases são ou não proposições. Então, ele me dá a construção P, a plantação foi pulverizada, e me dá a construção Q, a ração e a vacina das aves. No que se refere à lógica proposicional, assinale a opção correta. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar qual é o conceito de proposição para depois avaliar se essas duas construções, como a banca coloca, são ou não proposições, e aí sim olhar as alternativas. Então, quando nós temos uma proposição, nós temos que ter um verbo na frase. Tá? Temos que ter uma oração, tem que ter o verbo, ela tem que ser declarativa, no caso ela tem que ser afirmativa ou negativa, e ela precisa ter um valor lógico. Como assim um valor lógico? Eu preciso poder julgá-la como verdadeira ou falsa. Nesse tipo de questão, normalmente a gente trabalha com o que não é proposição. É bem mais fácil da gente eliminar dentro do texto o que não é proposição, né? No caso, as construções. Frases interrogativas não são, exclamativas, imperativas, sentenças abertas, que é o caso de uma frase que não tem verbo, ou uma equação que não tem o valor da variável, por exemplo, x mais 3 igual a 4. Se ele não der o valor de x, não podemos julgar. Agora, se tiver lá x igual a 5, aí você tem um valor para colocar dentro aqui do x e fazer o cálculo e verificar se é verdadeiro ou não, aí deixa de ser uma sentença aberta. Mas se vier só a equaçãozinha aqui sem o valor do x, não podemos considerar como uma proposição. E as frases paradoxais, sentenças onde não podemos colocar o verdadeiro ou falso. Voltando para a nossa questão, nós temos o seguinte, ó. A plantação foi pulverizada. Nós temos aqui uma proposição. Isso aqui é uma proposição e vai ser uma proposição simples. Não temos aqui conectivos. Então, é uma proposição simples. Certo? Aqui tem um verbo certinho. Ó. Isso aqui é uma proposição porque eu posso julgar como verdadeiro ou falso. Né? Mesmo que eu não saiba, isso aqui pode ter sido verdade ou pode ter sido mentira. Então, é uma proposição. Agora, o que não vai ser uma proposição? Por quê? A ração e a vacina das aves. Não tem verbo. Então, aqui eu tenho uma frase sem verbo. E uma frase sem verbo é uma sentença aberta, não é proposição. Com essas informações, agora a gente consegue julgar aqui as alternativas. No que se refere à lógica proposicional, assinale a opção correta. P é uma proposição simples, cujo valor lógico pode ser verdadeiro ou falso. Pode ser, né? Não sabemos.
Isso aqui está ok. E que não é uma proposição. Isso aqui está ok, então é a alternativa correta da nossa questão. Eu vou ler as demais. P não é uma proposição, está errado. P é uma proposição. P é uma proposição simples, cujo valor lógico pode ser verdadeiro ou falso. E Q é uma proposição composta. Q não é a proposição composta. Ele coloca composta por causa desse I aqui. Mas esse I aqui, não, no caso, não é o conectivo da conjunção. Então, está errado. P é uma proposição composta? Não é uma proposição simples. E nem P e nem Q são proposições, está errado. Então, a alternativa correta na questão, sem sombra de dúvidas, vai ser a letra A. Questão 3 da Banca Sebrasp diz o seguinte: com relação a estruturas lógicas, julgue o item a seguir, nos quais são utilizados os símbolos usuais dos conectivos lógicos e as letras P, Q, R e S representam proposições lógicas. A frase "a capacidade hoteleira e o número de empregos cresceram 10% no ano 2003 no Nordeste brasileiro, e isso foi consequência do total de 90 milhões de reais investidos na área de turismo pelo governo federal e pelos governos estaduais dessa região no ano 2002, pode ser expressa corretamente pela proposição lógica." Então, tem aqui uma proposição lógica. Como que eu resolvo esse tipo de questão? Primeiro ponto, eu tenho que saber quais são os conectivos, quais são os nomes de cada conectivo para poder a gente fazer a questão. Então, colocarei aqui a tabela com os conectivos. O conectivo aqui, nesse caso, que ele está dizendo, né, está supondo que vai ser a nossa proposição, aqui seria uma proposição composta, a junção aqui de 4 proposições simples. Eu tenho aqui o I, que é uma conjunção, eu tenho aqui o sim então, tá? O condicional. No caso da Banca Sebrasp, ela usa dupla aqui no meio, mas é a mesma coisa, tá? A gente vai aprender que a condicional é uma seta, então aqui vai ser o condicional segundo a Sebrasp. E aí, como é que eu resolvo esse tipo de questão? Presta muita atenção nesses detalhes. Eu vou grifar aqui algumas palavras para a gente discutir. A primeira coisa que eu vou grifar aqui são os verbos. Eu tenho 2 verbos, então aqui eu vou ter no mínimo 2 proposições. E por que eu vou colocar aqui no mínimo eu tenho 2 proposições? Porque até um tempo atrás, e isso é muito importante para você que está estudando para os concursos da Banca Sebrasp, é verificar isso dentro das provas. Até um tempo atrás, tudo isso aqui, a Banca Sebrasp considerava como apenas uma proposição. Aqui ela considerava como uma proposição, mesmo eu tendo esse I aqui de um sujeito composto. Aqui eu tenho a capacidade hoteleira e o número de empregos cresceram 10% no ano 2003 no Nordeste brasileiro. Se a gente quebrar isso aqui em 2 frases, fica como? A capacidade hoteleira cresceu 10%, e o número de empregos cresceu 10%. Então, eu teria 2 proposições. Então, tem 2 formas de representar isso aqui. Eu posso representar isso aqui, eu vou colocar a primeira forma, como apenas a proposição P, ou eu posso dizer que aqui é a proposição P e aqui é a proposição Q. Isso aí pode ser feito. Isso vai depender aí do quanto você já estudou para a Banca Sebrasp. Mas isso não vai interferir na sua resposta. Por quê? Porque nessa resposta aqui, né, no caso dessa questão, esse conectivo aqui ele não existe, esse condicional. O que a Banca Sebrasp faz? Eu vou circular aqui outra palavra, eu vou grifar. Essa daqui, ó, consequência. Então, em algumas frases, a palavra consequência, dependendo do que vem antes e o que vem depois, vai representar sim um condicional, mas nesse caso não representa. Tá? Aqui eu tenho, ou eu digo que aqui eu tenho 2 proposições simples, tá? De um sujeito composto, ligadas aqui por uma conjunção, e aqui eu teria outras 2 proposições simples, aqui eu poderia chamar essa daqui de R e essa daqui os governos estaduais dessa região de S, e ligar essas 2 pela conjunção também, tá? R e S, mas o que está ligando essas 4 proposições, supostamente 4 proposições, eu posso interpretar dessa forma, tá? Não vai estar errado, porque a banca, ela agora passou a interpretar o sujeito composto, tá? Em 2022, como 2 proposições simples. Até então, até esse momento aqui, você vai pegar resoluções dessa questão em alguns outros lugares, onde ele vai dizer o seguinte: olha, aqui eu não tenho 4 proposições, eu tenho apenas P e Q. Tudo isso aqui é uma proposição P, porque só tem um verbo, o conectivo aqui é um I, e todo esse restante aqui vai ser minha proposição Q e também vai dar certo. Por quê? Porque nessa questão não tem o condicional. Então, vale a pena
fazer o estudo das questões da banca, fazendo as anotações e verificando essas mudanças de padrões que a banca utiliza, né? Ora ela aceita de um jeito, ora ela aceita de outro, ou se ela padronizou. Olha, se for sujeito composto são 2 proposições, ou não, se for sujeito composto, ora eu vou considerar uma proposição, ora eu vou considerar 2 proposições. Então, são detalhes importantíssimos para poder você resolver sua questão. Nesse caso aqui, a resposta correta é que o item está errado. E ele vai estar errado justamente porque ele não apresenta aqui esse condicional e essa discussão entre as quantidades de proposições também é algo muito importante. Questão 4 da banca Sebrasp vai abordar aqui a parte de operadores lógicos e eu vou colocar uma tabela contendo o conectivo, o símbolo e o significado, e nós vamos aplicar dentro desse texto. Sendo A, B, C e D proposições simples, então ele já está garantindo para mim o seguinte: eu vou te dar uma frase, essa frase é uma proposição composta, e você vai ter que colocar aqui 4 proposições na ordem correta, de acordo com os conectivos que estão aparecendo. Escolhidas adequadamente, assinale a opção que, no âmbito da lógica proposicional, apresenta uma expressão lógica que representa simbolicamente a sentença. Então, eu tenho a sentença e vou representar aqui simbolicamente. Se o Paraná é uma área livre de febre aftosa sem vacinação, então haverá ampliação do comércio de carnes produzidas no estado e haverá o aumento do preço do produto para os países compradores. Com isso, o estado será mais rico. Então, eu vou marcar aqui, vou grifar as partes importantes. Eu tenho aqui um condicional, eu tenho um sim, então, certo? Eu tenho aqui uma conjunção, pois eu tenho esse i, e eu tenho aqui esse com isso, tá? Esse com isso, ele significa um condicional, tá? É uma consequência. E como que a gente pode escrever aqui nossa proposição? Primeiro, eu vou começar por esse sim, então. Eu vou colocar aqui a setinha do sim, então. Nós temos um condicional, esse é o conectivo, esse aqui é o símbolo que eu vou estar utilizando, tá? Porque ele quer a representação simbólica. E aqui o significado. Eu tenho esse sim, então. Entre o sim, então, eu tenho quantas proposições? O Paraná é uma área livre de febre aftosa sem vacinação. Eu tenho só uma. Então, eu vou colocar aqui como sendo o A. Colocando aqui só uma proposição, eu já olho nas alternativas, que esse aqui está errado, porque ele colocou o A junto com o B. E esse aqui também vai estar errado, porque ele colocou o A junto com o B com o C. Então, está errado. Agora, nós temos aqui, ó, haverá uma ampliação do comércio de carnes produzidas no estado e. Note que eu tenho uma conjunção, então eu vou ter que juntar aqui as proposições B e C. E aqui ele está colocando, ó, um ou. Tá vendo que aqui tem um ou? Então, isso aqui está fora também. Então, está fora, aqui não é uma disjunção. Sobrou aqui agora C, o final aqui um condicional, ou C uma conjunção. Ou é um i ou é um sim, então. Como que eu identifico isso? Nesse caso aqui, eu tenho um com isso. Com isso significa consequentemente. Então, eu vou pegar essa proposição aqui, ó, e isso aqui vai me levar a uma consequência, tá? A um condicional que eu vou chamar aqui de D. O estado será mais rico. Então, a consequência do Paraná ser uma área livre de febre aftosa, né? Sem vacinação, ampliação do comércio de carnes produzidas, aumento do preço do produto, para países compradores, uma consequência disso aqui é que ele vai ser um estado mais rico. Então, isso aqui, esse com isso, ele significa um condicional. Sendo ele um condicional, a alternativa correta para essa questão vai se encontrar aqui, ó, na letra C. É o se A, então B e C, entre parênteses, consequentemente, nós vamos ter aqui o D. Questão 5 da banca Sebrasp é uma questão que aborda o tema tabela verdade. A quantidade de linhas da tabela verdade da proposição composta, se P, então Q ou R, em que P, Q e R são proposições simples e independentes entre si, que apresentam o valor lógico falso é igual a. Então, aqui nesse caso, nós vamos montar a tabela verdade entre essas 3 proposições. Eu tenho aqui a proposição P, a proposição Q e a proposição R. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar todas as possibilidades de valores lógicos e depois a gente vai fazer primeiro o nosso ou e depois a gente vai fazer esse condicional. Então, quais são as possibilidades de valores lógicos quando nós temos 3 proposições? Primeira coisa que a gente vai fazer é observar quantas linhas tem a tabela verdade. O número de linhas da tabela verdade vai ser a quantidade de proposições, no caso, ó, 2 elevado ao número de proposições simples. Se eu tenho aqui 3 proposições simples, vai ser 2 elevado à terceira
No caso, eu tenho 8 linhas, então eu já sei que eu vou ter 8 linhas. Como que a gente coloca essas 8 linhas aqui? A gente vai fazer o seguinte, ó, na primeira coluna, eu vou colocar 4 vezes o valor V, porque são 8. A metade vai ser verdadeira e a outra metade vai ser falso. Falso, falso e falso. No caso aqui, 4 vezes. Para o segundo, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Eu vou alternar aqui de 2 a 2. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Note que eu coloquei 4 vezes o verdadeiro e 4 vezes o falso. Mas para que a gente tenha aqui todas as combinações possíveis, a gente vai ter que fazer dessa forma. E para o R eu vou colocar alternado. Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso e verdadeiro e falso. Coloquei também todas as possibilidades. Antes de começar a fazer a resolução, eu vou montar aqui a tabela verdade do OU e a tabela verdade do SIM, então, para a gente poder aplicar. E eu vou usar aqui outras letras. Eu não vou usar P, Q e R. Eu vou usar as letras A e B. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas proposições simples, A e B, e eu quero fazer a disjunção entre elas. Então, eu vou ter aqui verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso. Eu vou ter falso com verdadeiro e falso com falso. Eu tenho essas 4 possibilidades. No meu ou, quando eu tenho um dos dois verdadeiros, tá? Ou os dois, o resultado lógico é verdadeiro. Só vai ser falso se ambas as proposições simples forem falsas. No meu condicional, aqui eu vou fazer o condicional entre A e B. Condicional entre A e B, eu vou olhar para essa segunda linha, tá? Verdadeiro com falso, o resultado lógico é falso. Nos demais casos é verdadeiro. E aí, olhando para essa situação, é que eu vou montar aqui minha tabela verdade. Primeiro eu vou montar aqui o Q ou R. Então, eu vou fazer o seguinte, a partir de agora eu vou estar utilizando apenas a proposição Q e a proposição R. E aí, como eu vou fazer um OU, o que, que eu vou observar? Se um dos dois for verdadeiro, onde tiver o verdadeiro eu já vou marcar. Então, se um dos dois for verdadeiro, o resultado lógico é verdadeiro. Nos outros casos, o resultado lógico é falso. Beleza. Aí aqui eu vou colocar verdadeiro, 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 falso, porque aqui os dois foram falsos. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Beleza. Essa parte aqui eu já usei. Eu não vou usar mais. Quem que eu vou usar agora? Agora eu vou estar utilizando o P e o resultado aqui de Q ou R, tá? Proposição composta para poder a gente fazer isso aqui, ó. P, então, Q ou R. Então, fazendo agora, o que, que eu vou observar? O que, que eu vou levar em consideração? Eu vou levar em consideração que no meu condicional, eu só tenho uma situação do resultado lógico ser falso. E aí, essa situação é que eu vou buscar aqui. Eu vou procurar aqui dentro dessas proposições, dessas duas colunas, se eu tenho verdadeiro e falso. Então, eu tenho aqui, ó, verdadeiro e falso, tudo bem. E eu só tenho essa opção. Em nenhuma outra opção eu vou ter verdadeiro e falso. Então, como é que eu vou responder aqui a minha questão? Eu vou colocar que aqui é falso e todas as outras linhas vão apresentar o resultado lógico verdadeiro. E aí, a minha alternativa correta, no caso aqui, ó, a quantidade de linhas da tabela verdade da proposição composta, quando ele coloca da proposição composta, ele está pedindo essa daqui, tá? O resultado. Então, quando a gente faz tudo, o resultado é esse. Quantas linhas que eu tenho aqui com o valor lógico falso? Eu só tenho uma, então a alternativa correta se encontra aqui na letra A. Questão 6 da Sebrasp é uma questão que aborda aqui tabela verdade, no caso, o número de linhas da tabela verdade. A questão ela dá aqui 3 premissas, né? P1, P2 e P3, me dá uma conclusão e nós temos aqui o enunciado da questão. Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão, e P1 a P3, né, no caso, e de P1 a P3 são premissas, julgue o item a seguir. A tabela verdade da proposição condicional associada ao argumento tem menos de 10 linhas. Por que ele fala aqui que é uma proposição condicional? Então, aqui nessa questão, a banca ela coloca 2 conteúdos. Ela coloca a parte de argumentação lógica, que a gente deve saber como montar o argumento, e coloca aqui o número de linhas da tabela verdade. Olha só como é tranquila a questão. Aqui nós vamos ter uma proposição condicional, então eu vou colocar essa condicional entre as premissas 1, 2 e 3. As premissas vão estar ligadas aqui por uma conjunção, certo? Então eu estou juntando essa premissa com essa, e está gerando aqui a nossa conclusão.
E o número de linhas da tabela verdade vai ser aqui, dentro desse argumento, nós temos aqui as proposições simples. As proposições que estão compondo aqui as proposições compostas e até mesmo proposições simples. Então, para calcular o número de linhas da tabela verdade, eu preciso contar quantas proposições simples tem esse argumento. Como que a gente faz esse cálculo, no caso? O número de linhas da tabela verdade vai ser dado aqui por 2 elevado ao número de proposições simples. Como que eu descubro quem são as proposições simples? Aí eu vou marcar uma a uma para a gente não ter dúvida, tá? Vou colocar até outra cor aqui no marcador. Aqui eu tenho a fiscalização foi deficiente. Isso aqui é uma proposição simples, tá? E aí eu vou procurar dentro das outras premissas e até mesmo da conclusão se eu tenho alguma coisa com relação à fiscalização deficiente. Eu tenho essa proposição aqui. Então, aqui eu não conto duas proposições. Eu vou contar com apenas uma proposição e vou colocar aqui uma letra nela. Vou considerar aqui que é a minha proposição P. Agora, eu vou olhar outras proposições aqui, ver o que eu tenho. Vou marcar agora, vou colocar outra cor. Vou colocar aqui um verdinho. Então, vou pegar aqui, as falhas construtivas não foram corrigidas. Note que nessa proposição eu tenho não, tá? E aqui eu tenho a mesma proposição, só que sem um não, mas aqui eu não tenho duas proposições simples. Eu tenho uma proposição simples e a sua negação. Então, vou colocar aqui, ó. Nesse caso, eu vou considerar que aqui é a minha proposição que e aqui é a minha proposição não que. Então, quando eu tenho essa negação, eu não tenho uma nova proposição, não vou contar como uma proposição a mais. Eu vou contar como se fosse apenas uma, tá? Representa uma proposição, só que aqui é a negação da proposição que. E agora eu vou olhar a próxima, tá? A próxima proposição. Vou considerar aqui esse laranjinha. Os mutuários não tiveram prejuízo. Aqui vai ser outra proposição. E se eu tiver ela aqui, ó, mesmo que uma tenha um não e a outra não tenha, não conta como duas. Então, aqui eu vou chamar de R. Essa aqui vai ser R e essa aqui vai ser não R. E é isso que eu preciso. Então, eu tenho quantas proposições simples? Eu tenho a proposição P, eu tenho a proposição Q e eu tenho a proposição R. Eu tenho 3. Aí, eu vou substituir aqui. Vai ficar 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira é 8. A questão está dizendo que a tabela verdade da proposição condicional associada ao argumento, o argumento é isso aqui, é a união das premissas através da conjunção. Então, eu estou unindo aqui a premissa 1 com a premissa 2 com a premissa 3 e levando aqui, né, a uma conclusão C através desse condicional. Nesse caso, como eu tenho 3 proposições simples, o número de linhas da tabela verdade tem que ser 8 e ele vai ter aqui, ó, menos que 10 linhas, é um item que está correto, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Questão 7 da Banca Sebrasp é uma questão sobre tabela verdade. Com relação a estruturas lógicas, lógicas de argumentação e lógica proposicional, julgue o item subsequente. A proposição P e Q, então P ou não Q, em que não denota a negação da proposição Q, só apresenta resultado verdadeiro quando a proposição P for verdadeira e a proposição Q for falsa. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer primeiro para resolver a questão? Vou identificar os conectivos, vou fazer a tabela verdade desses conectivos e depois eu volto para a questão. Olha só, aqui na questão eu tenho 3 conectivos distintos, né? No caso, eu tenho aqui um condicional, que é o conectivo principal, eu tenho aqui uma conjunção, que é o nosso I, e eu tenho aqui o nosso OU. Tá? Eu vou colocar aqui em cima o nomezinho dele, tá? Aqui eu tenho um I, aqui no caso, essa setinha é um se então, tá? No caso seria aqui, se P e Q, então P ou não Q. O não significa a negação da proposição. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer essas 3 tabelas verdades. Aí eu coloco aqui, ó, P e Q, proposições genéricas, não são essas proposições aqui da questão, tá? São proposições genéricas. Então, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E aqui do lado eu vou fazer a conjunção entre elas, a disjunção e vou fazer a condicional. Vou fazer essas 3 tabelas verdades e aí eu vou conseguir resolver a questão de forma bem tranquila. Então, a primeira tabela verdade é a do I. Cada tabela verdade dessa tem um segredo, tem uma forma da gente observar. A primeira tabela verdade eu observo aqui por essas 2 primeiras aqui informações. No caso, quando eu tenho as 2 proposições verdadeiras, no meu I eu tenho
A primeira linha é verdadeira. O restante é tudo falso. Preciso nem me preocupar. Agora, no ou, eu já observo pelas duas últimas linhas, no caso aqui, ó, pelas duas últimas colunas, aliás, falso e falso. Se a proposição P e a proposição Q for falsa, no caso, se ambas as proposições forem falsas, o resultado aqui vai ser falso e os demais, todos os demais são verdadeiros. É o oposto. Quando eu vou para a condicional, eu já observo a condicional pela segunda linha. Verdadeiro e falso geram resultado lógico falso e nos demais casos o resultado lógico vai ser verdadeiro. Bom, eu tenho agora a tabela verdade, agora eu consigo aplicar aqui na minha questão. Na minha questão eu tenho duas proposições, então eu vou considerar a proposição P e a proposição Q. Note que essas daqui eu vou colocar até minúsculo, aqui P e aqui Q, tá? Do jeito que está aqui na questão. Vou colocar os valores lógicos possíveis, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E por onde é que eu vou começar aqui nesse caso? A gente começa sempre fazendo a negação da proposição que eu tenha que negar. No caso aqui eu vou negar que. Então vou colocar aqui não que. Como eu quero a negação da proposição que, eu vou ter que inverter todos os valores lógicos. Então aqui vai ficar falso, aqui vai ficar verdadeiro, aqui vai ficar falso e aqui vai ficar verdadeiro. Tudo bem, passo a primeira linha, fiz a negação. Agora eu vou fazer aqui essa proposição P e Q. Então vou fazer aqui, ó, P e Q. Exatamente a minha tabela verdade que está aqui, que é a tabela verdade, ela vai ser sua base, tá? Ela vai ser utilizada como base. Então, aqui vai ficar verdadeiro, falso, falso e falso, tá? Agora, a gente vai fazer essa outra proposição aqui, ó, P ou não que, e depois, por fim, o condicional. O condicional vai ser o último. Então, vai ficar aqui P ou não que. E aí, eu vou fazer sempre aqui olhando o seguinte, ó. Como que a gente observa esse ou? Eu vou fazer o ou entre essa proposição aqui, o P, e essa daqui. Essa que está aqui, o Q, eu não vou nem olhar para ela. O que eu preciso observar para colocar o valor lógico? Se em uma das duas tem verdadeiro. Então, vou marcar aqui todos os verdadeiros que eu tenho, tá? Todos os verdadeiros para poder a gente responder. Então, nesse caso aqui, ó, como tem esse verdadeiro no P, resulta em verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro resulta também em verdadeiro. Aqui eu tenho falso com falso. Essa é a única condição que o meu ou vai ficar falso. Então, aqui eu vou ficar falso e aqui eu vou ficar com ele verdadeiro. Agora, eu vou fazer o condicional entre essas duas proposições. Tá? Eu vou fazer uma proposição condicional e eu vou trocar aqui pelo tracinho. Ó. Vou fazer o condicional entre essas duas proposições. Vou colocar a setinha aqui representando a minha proposição condicional, que é justamente essa setinha aqui. Então, fazendo o condicional entre essas duas proposições, qual é o valor lógico? O valor lógico eu vou colocar aqui do lado. Vou colocar sempre 3 tracinhos, tá? Para a gente colocar o valor lógico à frente. Então, fazendo o valor lógico, o que eu preciso saber? Vou olhar aqui na minha tabela da condicional, qual é a linha que me dá falso? É se eu tiver verdadeiro e falso. Então, se eu tiver essas duas informações aqui, ó, verdadeiro e falso, o resultado lógico é falso. E o restante vai ser verdadeiro. Então, eu vou olhar aqui, ó. Eu tenho algum deles que dá o resultado verdadeiro e falso? Não, não tem nenhum. Então, significa o quê? Significa que todas as respostas aqui serão verdadeiras. Todas serão verdadeiras. Isso aqui também temos um conceito. Isso aqui é uma tautologia. Quando todos os valores lógicos na última coluna da tabela verdade são verdadeiros, nós temos uma tautologia. É justamente o que nós temos nesse caso. Com essa informação, a gente volta no texto e aí avalia se ela vai ser verdadeira ou falsa. Olha só, vou pegar aqui e fazer a leitura com calma para entender a questão. A proposição, que é essa daqui, em que não que denota a negação da proposição que, só apresenta resultado verdadeiro quando a proposição P for verdadeira e a proposição Q for falsa. Ele está dizendo o seguinte, olha, ela só vai ser verdadeira quando você tiver aqui o seguinte, ó. Vou apagar isso aqui tudo. Quando você tiver a proposição P verdadeira e a proposição Q falsa. Está dizendo que nessa situação aqui, né, e exclusivamente nessa situação, o resultado lógico é verdadeiro. Mas a gente viu que em todos os outros, em todas as outras situações, o resultado lógico vai ser
verdadeiro. Eu fiz aqui ela passo a passo, colocando aqui as tabelas verdades, porque você está estudando, você está treinando para fazer o concurso. Então é importante você aprender cada detalhe, mas na frente, quando a gente estiver vendo a parte só de tabela verdade, existem algumas aulas aqui no canal só sobre tabela verdade, você vai ver que existe outras formas de a gente resolver essa questão. Mas nesse caso aqui, monta a tabela verdade, monta tudo certinho, não tem nenhum problema de você colocar, fazer o passo a passo. O importante é você ganhar a questão. Então, nesse caso, o item é um item que está errado. Por que ele está errado? Porque não só na condição P verdadeira e Q falsa, o resultado lógico da proposição composta vai ser verdadeiro. Em qualquer um deles, o resultado lógico foi verdadeiro porque é uma tautologia. Questão 8 da Banca Sebrasp aborda aqui a parte de tabela verdade. Julgue o item seguinte considerando a estrutura lógica das situações apresentadas em cada caso. Suponha que a afirmação Carlos pagará o imposto ou, note que aqui nós temos um conectivo, no caso nós temos uma disjunção, Ana não comprará a casa seja falsa. Então ele está dizendo o seguinte, olha, essa tua proposição composta é uma proposição falsa, só que ela é uma disjunção. O que você vai fazer para poder responder a questão? Primeira coisa que você vai fazer aqui é montar a tabela verdade. Então eu vou considerar aqui como a proposição P e aqui a proposição Q. Vou montar a tabela verdade dessa proposição composta. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Como é um ou, símbolo aqui do ou é um Vzinho. Eu vou fazer aqui o ou entre o P e o Q. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. A única linha que dá falsa é quando você tem ambas as proposições falsas. Então, o que ele está garantindo para mim quando ele diz o seguinte, ó, essa proposição é falsa. Ele está garantindo para mim que tanto o Q quanto o P são proposições que tem um valor lógico falso. Então, eu já sei que essas duas proposições são falsas. Aí ele coloca, nesse caso, é correto concluir que Ana comprará a casa. Aí eu vou voltar aqui no texto, vou ver o que tem com relação a Ana. Ana não comprará a casa é uma proposição falsa. Se a gente fizer a negação dessa proposição que é falsa, como é que vai ficar? Se a gente fizer a negação do que? O meu que agora é falso. Se eu fizer a negação dele, se eu vier aqui negar o que, ele passa a ser verdadeiro, tá? Ele passa a ser verdadeiro. Então, Ana comprará, no caso, né? Comprará a casa é uma proposição que é uma proposição verdadeira. Então, nesse caso, é correto sim concluir isso, o item está certo. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Questão 9 da Banca Sebrasp aborda aqui o tema tabela verdade, especificamente o número de linhas da tabela verdade. Considere a seguinte proposição. Muito legal isso aqui, a banca já coloca uma proposição, já garantiu que é uma proposição. Proposição P, se a vegetação está seca e sobre ela cai uma faísca, ocorre um incêndio. Aqui, normalmente, a Banca Sebrasp ela não coloca o então, ela coloca aqui o se, mas não coloca o então. Aqui nós temos um condicional, nós temos o se então, e nós temos também uma conjunção, nosso i. Aqui eu vou chamar de proposição A, aqui eu vou chamar de proposição B e aqui eu vou chamar de proposição C. No caso, eu tenho três proposições simples. Com relação à proposição apresentada, julgue o item seguinte. A tabela verdade da proposição P, note que aqui é o Pzão, que é a proposição completa, que tem aqui A, B e C, possui 8 linhas. Como eu calculo o número de linhas de uma tabela verdade? O número de linhas da tabela verdade vai ser dado por 2 elevado ao número de proposições simples. No caso, como eu tenho aqui 3 proposições simples, vai ser 2 elevado à terceira. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. O nosso item é um item que está correto. Questão 10 da Banca Sebrasp aborda aqui o tema tabela verdade. O que diz a nossa questão 10? Considere os conectivos lógicos usuais e assuma que as letras minúsculas representam proposições lógicas e que o símbolo do tio representa a negação. Considere também as 3 primeiras colunas de uma tabela verdade que envolve as proposições P, Q e R sejam as seguintes, né? Então, no caso aqui, ele me dá as 3 proposições e me dá todas as combinações, tá? Por que é que ficam aqui 8 linhas, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se a questão pedisse o número de linhas da tabela verdade, como eu tenho 3 proposições simples, eu vou ter 8 linhas. Como que eu sei disso? Eu vou usar a seguinte equação, ó.
N é igual a 2 elevado ao número de proposições simples. É importante aprender a fazer isso, porque a banca Sebrasp ela cobra em suas questões também o número de linhas da tabela verdade. Então, vai ser 2 elevado à terceira, porque eu tenho aqui 1, 2, 3 proposições, vai dar 8 linhas. Então, eu tenho aqui 8 linhas na minha tabela verdade. Com base nas informações apresentadas, julgue o item seguinte. Agora sim vem a nossa pergunta. A última coluna da tabela verdade relacionada à expressão. Então, ele está me dando aqui uma proposição composta que a gente precisa fazer toda a tabela verdade para poder descobrir qual é a última coluna, né? Apresenta valores V ou F na seguinte sequência de cima para baixo. Então, ele está dizendo que a última coluna vai apresentar esses valores. Como que a gente vai fazer a nossa resolução? Aqui nós temos que ter alguns pré-requisitos atendidos. Quais são os pré-requisitos para resolver essa questão de forma tranquila? Saber a tabela verdade de uma proposição condicional, saber a tabela verdade de uma proposição do tipo de junção, no caso um se então e um ou, e saber a ordem de precedência dos conectivos. O que vem a ser essa ordem de precedência? É qual conectivo eu vou fazer primeiro. É parecido, muito parecido com a parte de matemática mesmo. Imagina que você tem aí 2 vezes 5 mais 1. Quem que você faz primeiro aqui? Nesse caso, você faz 2 vezes 5, 10 e soma com 1. Encontra 11. Você não vai fazer 2 vezes 6, tá? Isso aqui seria errado. Nos conectivos, tem uma lógica também. Primeiro, a gente vai fazer aqui, ó. Nesse caso, primeiro a gente vai fazer o que está dentro do parênteses, que é esse condicional. Essa setinha aqui, ela indica um se então, uma proposição do tipo condicional. E esse Vzinho indica um ou. Então, monta a tabela verdade dessas duas proposições compostas e depois a gente continua aqui a nossa proposição. Aqui eu vou fazer primeiro se P, então Q, e depois eu vou pegar esse resultado que eu vou encontrar aqui, esse resultado, e vou fazer se P, então Q, dentro de um parênteses, né, vou ter o valor lógico dele, ou R, certo? Primeiro eu vou fazer o condicional. Então, montando a tabela verdade de uma proposição condicional genérica, e é importante você saber montar essa tabela verdade, treina ela como se você treinasse uma tabuada. Coloca lá, repete e vê qual é o fator que você pode utilizar para adiantar o processo. Eu vou mostrar que em cada uma tabela verdade dessa, cada uma dessas tabelas verdade que nós temos para resolver a questão, existe um truque. Existe um truque não, na verdade existe um indicador para você não esquecer. Proposição P e proposição Q, vou fazer aqui primeiro o condicional para poder a gente resolver a questão, tá? Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. São as combinações. Se eu tenho duas proposições, eu tenho 4 linhas. 1, 2, 3, 4, porque eu teria 2 ao quadrado, 4 linhas na tabela verdade. Agora eu vou colocar os valores lógicos. Por onde eu começo? Começo por esse. Toda vez que eu tenho um condicional, eu começo pelo verdadeiro e falso. Coloco o valor lógico da proposição aqui, ó, no caso eu coloco falso, e o restante dos casos serão verdadeiros. Aí, usando esse argumento aqui que eu marquei, certo? A gente vai fazer aqui a nossa condicional. Como eu quero fazer entre P e Q, eu vou procurar nessa tabela, onde eu tenho verdadeiro e falso. Eu tenho aqui e aqui. E nenhum outro ponto eu tenho. Então, eu só tenho esses dois que vão dar o resultado lógico falso. Então, aqui eu vou colocar falso, falso, e todos os outros eu posso colocar o resultado lógico verdadeiro, sem nenhum medo. Agora eu vou trabalhar com o ou. Então, antes de fazer o ou, eu vou fazer a tabela verdade do ou e vou observar o que eu tenho de importante. Então, eu vou ter P ou Q e qual é a minha base, qual é a minha orientação. No caso, a minha orientação para fazer o ou vai ser quando eu tenho falso, falso. Falso com falso gera para nós aqui um resultado lógico falso. Então, eu vou vir aqui e vou colocar falso e no restante das opções, verdadeiro. Significa o quê? Que se tiver os dois verdadeiros, né, as duas proposições ou uma delas, eu vou ter o resultado lógico verdadeiro. Eu só vou ter falso mesmo quando ambas as proposições simples que compõem a proposição composta do tipo de junção, que é o nosso ou, forem falsas. Então, isso que eu vou procurar. Então, eu vou fazer essa busca aqui, né, essa varredura. Agora, eu vou estar trabalhando aqui com P e com R, no caso. Aliás, com P, se P, então Q e o R. Vou trabalhar com esses dois. Então, eu vou procurar onde eu tenho nessas proposições falso e falso. Tá? Eu só tenho duas opções de falso aqui. Só tenho duas opções de falso. E aqui eu só tenho essa opção de falso.
Tá? Eu só tenho essa opção que é falsa. Então, quando eu fizer aqui o meu ou, esse resultado aqui é falso e todos os outros vão ser verdadeiros. Todos os demais serão verdadeiros. Essa é a minha observação. Aqui é falso e aqui é falso. Então, quando eu fizer um ou entre essas proposições, porque essa daqui eu vou estar fazendo um ou com o meu R. E o meu R aqui também é falso. Então, eu vou ficar com falso ou falso. O resultado lógico disso aqui, falso. Os demais todos são verdadeiros. Agora, olhando para a sequência que ele me fornece aqui, ó, note que ele me coloca 3 falsos aqui. E eu não tenho isso. Então, esse item é um item que está errado. Então, nesse caso, como a banca Sebrasp ela gosta de cobrar a parte de tabela verdade, o aconselhado é que você aprenda todas as tabelas verdades, aprenda a ordem de precedência dos conectivos e aí você está apto realmente para fazer qualquer questão que ela cobre a parte de tabela verdade.